Bom, turma, então nós já vimos, né, algumas simulações de sistemas, vimos como representar o sistema, vimos aí função de transferência, chegamos a simular alguns sistemas, né, e hoje a gente vai analisar qual é o comportamento, como é o comportamento de um sistema no tempo, né? Então a resposta temporal aí de alguns sistemas básicos aí, né? Então os sistemas básicos são sistemas de primeira e segunda ordem. Então são esses dois aí sistemas que a gente vai observar aí e a gente vai trabalhar um pouco aí nessa aula de hoje, tá bom? Bom, então uma das primeiras coisas quando a gente faz uma análise, né, quando está trabalhando em sistema de controle, é justamente a obtenção de um modelo matemático para a gente poder trabalhar esse modelo de uma forma razoável, né, e já conhecendo as características, né? Então o modelo matemático dá para a gente as características de comportamento, né, do nosso sistema. Por isso que é importante obter esse modelo matemático. E, a partir daí, a gente vai analisar o desempenho do sistema a partir de alguns conceitos, né, e de métodos que a gente tem disponíveis. Então, a gente vai ter alguns critérios de desempenho que a gente vai observar hoje na aula e a gente vai, então, atrás de encontrar, né, esse desempenho desejado, né, por meio do modelo matemático aí da implementação de controles, né? Primeira coisa que a gente tem aí alguns sinais típicos de teste, né? Então, quais são os principais sinais de teste aí? Bom, o primeiro sinal é a função degrau, né? Então, é uma função que a partir de um tempo t igual a zero, ele entrega um degrau de valor 1. Né? Então, isso sempre a partir do tempo t igual a zero. A gente lembra que a gente está vendo sistemas físicos. Né? O sistema físico, antes de iniciar o tempo, ele não é nada. Né? Ele não é nada. Então, a gente sempre observa esses sistemas a partir de um sistema físico. E aí, só relembrando, né, em Laplace, aí uma função degrau é 1 sobre S. Né? A segunda função é a função rampa, né, uma função rampa. Essa função rampa, ela descreve alguma característica, só um minuto, pessoal. Ela descreve as características de alguns sistemas em que ele é cumulativo, né? Então ele é cumulativo. Por exemplo, a rotação de um motor, né? Então a rotação nunca para, ela sempre vai incrementando, né? Então ela é no campo S, né? Ela é 1 sobre S, usando um Laplace aí. A parábola de aceleração, né? Então a partir também do ponto zero, né? A partir do ponto zero, ela é uma meia parábola. Ela faz isso aqui exatamente, né? Ela faz isso aí, uma parábola de aceleração. A gente utiliza aí S, 1 sobre S ao cubo. Então a gente também usa aí esse dispositivo para ver como é que é o comportamento dos sistemas, né? A gente tem o impulso, né? Então o impulso unitário é um pulso que ocorre no zero, né? No tempo t igual a zero, e esse cara é interessante porque quando a gente consegue colocar um impulso, o sistema nos responde com a característica dele, né? Então ele nos responde com a própria equação dele, né? Com a própria equação dele. E o mais importante que eu acho, um dos mais importantes, é o sinal senoidal que a gente utiliza aí a cada momento, a cada instante. E todos os sinais eles podem ser aí
resultado de uma soma de sinais senoidais. Então eu acho esse cara aí também muito importante aí. Aí esse cara aí tem que olhar lá no Laplace, acho que é ômega ao quadrado sobre S mais ômega ao quadrado, alguma coisa assim, né? Bom, quando a gente olha para uma função de transferência, ela tem dois caras aí que são caras interessantes. O primeiro cara aí é o polo. Então, o que é um polo? Na realidade é a raiz do denominador. Então esse polo aí, ele vai levar a minha função de transferência para infinito. E outro cara que a gente trabalha são os zeros da função de transferência. Os zeros da função de transferência são justamente as raízes do numerador. E esse cara vai levar nosso sistema aí, né, para zero, né? Então são esses os dois caras aí que a gente vai trabalhar, os polos e os zeros, né? Então os zeros são os valores de S que levam a minha função de transferência ao valor zero, e os polos são os valores de S que levam a minha função de transferência a infinito. Então, exemplo aí de polos e zeros. Ó. Então, eu tenho essa função de transferência, C de S igual a S mais 2 dividido por S, que multiplica S mais 5. Né? Então, quem que é zero? Né? Então, qual o valor de S? Qual o valor de S que zera essa função? Né? Então, se o S for igual a menos 2, né, ela vai zerar a função de transferência. Então, no caso, aí, como é que a gente sinaliza esse zero? Eu vou colocar uma bolinha em menos 2. Tá? Então, aqui em menos 2 eu vou colocar uma bolinha. Quem é que leva a função de transferência C de S a infinito? Então, eu tenho dois valores aí que levam ela a infinito. Se o S for igual a zero, né, então qualquer coisa dividido por zero aqui vai a infinito. Então, esse S aqui é o primeiro cara. Então, ó, aí o polo eu represento com x, né, e o polo 1 sobre S está justamente aqui nesse primeiro plano aí, né, justamente em cima da origem, né, em cima da origem. E o outro, né, olhando aqui para dentro desse parênteses, né, caso S não seja zero, o que vai acontecer aí? O S, se o S for menos 5, também zera, né? Também zera. Então eu tenho um outro polo, então vou colocar um xzinho aqui, ó, aonde? Na posição menos 5. Né? Então, nessa função de transferência eu tenho então dois polos, né? Um polo em 0 e um polo em menos 5, e um zero que está em menos 2, ok? Então, este diagraminha aí, né, quando a gente junta esse diagraminha no plano S, então, vou pegar aqui, né, aqui minha parte imaginária, aqui minha parte real, né, minha parte real. Então, quem que eu tenho aí? Eu tenho um zero em menos 2. Então, coloquei aqui o meu zero e ele está em menos 2. Tenho dois polos, um polo em 0. Então, está aqui, ó, meu polo em 0. Eu vou até mudar de cor aqui. Beleza? Ó, então, tem aqui um polo aqui em 0 e outro polo em menos 5. Então, vou colocar aqui, ó, qual o valor dele? Menos 5. Então, este cara aqui é o diagrama de polos em 0. Né? Diagrama de polos em 0. Então, eu represento aí, né, aonde estão os meus polos, aonde estão os meus zeros. O polo, normalmente, um xzinho, e o zero a gente coloca com uma bolinha, ok?
Bom, uma dica aí de estabilidade, né? Se o sistema é estável, a gente tem, né, sempre a saída retornando a um estado de equilíbrio. Então ele tem um estado de equilíbrio e essa saída vai justamente para esse estado de equilíbrio, né? Então, se eu colocar, por exemplo, uma condição aí de degrau unitário, né? Então, no caso aí, ó, a minha entrada é um sinal aqui que está em vermelho, né? Ó, então essa linha vermelha aqui, né? Ele está em 1, e o CDS é a resposta que eu tenho para o meu degrau. Você vê que o meu sistema ele é estável, por quê? Porque ele tende a uma condição aí final, né? Uma condição de referência aí, ela não vai para infinito. Se eu pensar aqui, por exemplo, eu quero um carro aí a 100 km por hora. Se eu tenho esse cara sendo meu degrau unitário, pensar nele, só um minuto. Pensar nele como um sistema que vai entregar 100 km por hora, é só eu pegar esse sinal aqui e multiplicar por 100. Então, a minha função de Laplace, né, ficaria aí, ó, 100 sobre S. Esse seria, uma vez que 1 sobre S é o meu degrau unitário, para que esse cara aqui vá para 100, é só eu multiplicar ela por 100. Né? Então, a ideia é justamente, né, vamos supor que eu queira analisar esse meu carro e o meu default, meu target, né, meu alvo seja 100 km por hora, a gente pode analisar, né? Oi? Então a gente pode analisar aí com essa entrada de degrau unitário. Você vê que essa resposta, por exemplo, ela apresenta aí um sobressinal aí da ordem de 10%. Então vamos supor, se eu tivesse um controle automático aí desse meu carro, ele estabilizaria em 100, mas antes ele chegaria aí nos 110 km por hora, né? Então isso aqui é uma variação boa, é aceitável. 10% de variação num controle de velocidade de carro dessa estirpe, né? Não sei. Creio que não, né? Creio que não. Pelo menos dos carros que eu já dirigi aí com controle de velocidade, eles passam aí no máximo 1 km por hora, 2 km por hora e vai no, né? Então a porcentagem aí seria menor aí, tá? Bom, o que a gente vai ter aí? Então eu vou considerar que a partir de agora meu sistema ele é estável. Então não vou trabalhar aí com sistemas instáveis, pelo menos, né, nessa aula aqui. E a gente tem eles ocupando aí duas partes aí, né? Então a primeira parte é o que a gente chama de resposta transitória ou regime transitório. O que é isso? É justamente eu entreguei a minha entrada e o meu sistema ele vai responder a essa entrada, e nessa condição eu tenho ainda muitas variáveis que vão influenciar aí no sinal, né? E a partir de um certo tempo, o que acontece? Esse sistema passa a ter uma resposta que a gente chama de resposta permanente ou regime permanente. Então ela entra em regime. Então são as duas condições que a gente vai observar, né, no nosso sistema. Então o regime transitório, a resposta transitória, e depois a sua passagem para um regime permanente, para uma resposta permanente. Então imagina um motor, ele está parado. Aí você entrega a esse motor uma tensão, né, de entrada, você coloca lá 9 volts nesse motor DC, e ele não começa de início, ele vai para a velocidade final dele. Não, ele tem um comportamento transitório até chegar nessa resposta
permanente, nesse regime permanente, tá bom? Dúvidas, pessoal? Vocês estão quietinhos hoje? Tranquilo. Tá ótimo, então. Então, se o sinal de saída, né, não corresponder exatamente ao sinal de entrada, ele diz que ele tem um erro estacionário. Então, eu estou colocando um set point, né, eu estou desejando que ele me entregue um valor. Por exemplo, no carro lá, eu setei ele para que ele me entregasse 100 km por hora. Aí ele não entrega, vamos supor que ele fique em 95, né, beleza? Depois de finalizado lá, quando ele entrou em regime permanente, ele não está em 100 por hora, ele está em 95. Então o que eu tenho? Eu tenho um erro aí, e é um erro na condição estacionária. Então a gente chama esse erro de erro estacionário. E nessas avaliações de controle eu preciso sempre olhar o erro estacionário, né, qual é o comportamento dele, né, ver se ele é admissível, né. Então, se eu colocar um target de 100 e ele me entregar 95 km por hora, não é um erro aceitável, né? Não é um erro aceitável, não, para um comando de um automóvel, né? Então você vê, por exemplo, ali, ó, entreguei um sinal de referência, que seria o meu degrau unitário, R de S, então tá ali em vermelhinho, e o meu sistema respondeu aí com o sinal em azul. A gente vê nitidamente, né, que há uma diferença aqui no regime estacionário, né, então já passou aqui, daqui para frente ele já está em regime estacionário, você já percebe que ele está em estacionário aqui, mas eu tenho uma diferença aqui entre o que eu quero e o que saiu, né, então esse sinal aqui é justamente o que a gente chama de sinal de erro, né. Alguns livros chamam de ESS, né, que é Stationary State, ou estado estacionário, né, ESS. Alguns chamam E de infinito, né, porque o meu tempo aí tendeu a infinito, então o erro é quando o nosso tempo tende a infinito. Então qualquer um desses aí pode ser utilizado, a gente pode encontrar aí na literatura, tá? Então tá lá, nosso erro estacionário está ali, é justamente aquela diferença ali. Bom, agora sim, né, qual que é o formato padrão de um sistema de primeira ordem? Então o sistema de primeira ordem tem essa característica aqui, ó, né? Então ele tem aí 1 dividido por T sobre S, né? 1 dividido por T sobre S. Quando a gente coloca ele num sistema de realimentação, ele vira 1 dividido por TS mais 1, né? Se vocês lembrarem lá dos diagraminhas de bloco, o pessoal não esqueceu dos diagraminhas de bloco, né? Então, quando eu tenho uma realimentação, né? Quando eu tenho uma realimentação, sendo este cara aqui, né? Então eu chamo ele aqui de G de S. E este cara aqui, estando aqui um bloquinho na realimentação, meu H de S. Então, qual que seria a relação C de S sobre R de S para esse sistema, né? Então seria G de S vezes H de S dividido por 1 mais G de S, que multiplica H de S. Então, lembrando aí, então para esse sistema, o G de S vale 1 dividido por TS. 1 dividido por TS. E meu H de S é 1, né? Então o que eu tenho aqui, ó? 1
sobre TS dividido por 1 mais o meu G de S, 1 dividido por TS, vezes 1, né? Então coloca esse cara aqui, né, em mínimo múltiplo comum, né? TS. Então aqui vai ficar TS embaixo, em cima vai ficar TS mais 1, né? Então TS dividido por TS, TS. 1 dividido por TS é o próprio 1 dividido por TS. E aqui, o que ocorre aí, né? Então, a gente pegar aqui este TS de baixo, corta com esse TS, e aí a gente tem a equação final. A equação final aí, que é 1 dividido por 1 mais TS, né? Beleza, então essa é a característica aí desses nossos sistemas de primeira ordem, né? Então é essa relação aí, tá bom? Chegamos bem aí? Tudo bem? Dúvidas nessa evolução lá? Então, professor, sempre quando tem sem ter o bloquinho, a realimentação é 1, né? É unitário. Quando tá sem bloquinho aqui, né? Esse H de S aqui não tem nada, ó, né? Então qual que é o valor dele? É 1, né? Unitário. Então onde tem o G de S, eu troquei por 1. Né? Então onde que ele virou ali, ó? Só pra, né? Então este H de S aqui virou 1 e este outro H de S aqui também virou 1, né? Então ele acabou sumindo aí na brincadeira, ficou só o G de S, né? Ficou só o G de S. Mas obviamente que esse é o caso do sistema de primeira ordem, né? Então sempre que eu tiver realimentação unitária, obviamente que ele vai sumir essa parte aí dessa realimentação unitária, mas ele vai continuar lá com o G de S, né? E obviamente que a gente podia ter algum termo em H de S aí, né? Aí quando a gente olha os sistemas, a gente dá uma olhada neles padronizados. Depois de alguma variação ou outra, a gente vai ver que, né, não vão recair nesses sistemas aqui mesmo, né? Bom, como é que é, né, que eu tenho então a resposta, por exemplo, a um degrau unitário? Então o que é o meu degrau unitário? O meu degrau unitário é 1 sobre S, né, que é o meu R de S. Então o que eu tenho aqui? Vamos lá. Esta parcela aqui, ó, essa parcela aqui foi o C de S, né, o C de S sobre o R de S, né? Quem que é o meu degrau unitário? O meu degrau unitário é 1 sobre S. É 1 sobre S, né? Então quer dizer que o meu R de S é 1 sobre S. Então quando eu multiplico aí 1 sobre S, ou seja, o meu R de S aí, eu tenho a minha saída C de S. Então eu tenho que fazer aqui, ó. Quem que é isso aqui então? Isso aqui é só o meu R de S, né? Então você vai observar que tenho ele C de S dividido por R de S, depois vezes o R de S. Esse R de S vai cortar com esse R de S e eu vou ter só minha saída, né? Ó, minha saída C de S é justamente esse cara aqui, né? Bom, o que ocorre aí? Para a gente resolver esse cara aí, a gente tem que fazer transformar esse cara em frações parciais, né? Então, e aí eu tenho, né, duas frações parciais, uma correspondente a 1 sobre S e outra correspondente a TS
mais 1, né? Esse S aqui tá a mais aqui. Copiei direto do livro, ele veio com, né, veio com esse S a mais aí, tá? Então, o que ocorre? Eu preciso colocar aqui, então, essas transformações aqui transformações em frações parciais. E aí fica mais fácil, né? Então já realizado aí, né? 1 sobre S fica separado, menos T que divide T sobre S. E aí a gente pode, né, até colocar, né, dividir, deixar o S aqui em separado para a gente poder trabalhar com ele. Você vê que a gente tem então esse sistema trabalhando aí com valor 1 sobre S. E daqui para cá a gente faz o que? A transformada inversa de Laplace, né? A gente faz a transformada inversa de Laplace. Aí 1 sobre S é o que? É 1, simplesmente 1, né? E 1 que divide S mais 1 sobre T, ele é o que? E elevado a menos T sobre esse T maiúsculo aí que a gente chama de constante de tempo, o nosso tal, né? Isso, obviamente, sempre para T maior que 0. Lembrando que esse sistema é um sistema físico, né? Então ele tem que ter uma resposta sempre depois que a gente começa a contar o tempo, né? Depois que a gente começa a contar o tempo. E olha só, esse caso, eu tenho um caso interessante aqui, né? Então eu tenho um caso interessante aqui, quando o meu T é igual a essa constante de tempo tal aí, esse T maiúsculo. Então, se o meu T é igual ao T maiúsculo, então o que eu tenho aqui? O E elevado a menos 1, né? Menos T dividido pelo T maiúsculo. Isso aqui vai dar 1, porque um é igual ao outro. Fazendo essa continha aqui, ó, a resposta no tempo, aqui é T minúsculo, né? Não, perdão. Esse pode deixar assim. A resposta, vamos apagar lá, aqui, ó. Então, quer dizer, aqui é o T minúsculo realmente, mas a resposta, né, C de T, quando T vale T maiúsculo, né, é exatamente 63,2% do que a gente espera. Então, o degrau unitário, lembra que o degrau unitário, o degrau vale 1, né, o degrau vale 1 ou 100%. E aí, quando ele chega no tempo igual a constante de tempo, né, igual a T maiúsculo, eu tenho o que? Eu tenho ela caindo, né, ela indo para 63,2%. Outra condição importante, né, e aí essa aqui não está, mas para a gente poder analisar, o que acontece se o meu T ele é 0? Quanto que é o C para quando o tempo é 0? Quanto vale? A pergunta é, qual é o valor da saída C quando o tempo vale 0? É 0? 0, exatamente. Porque qualquer E elevado a 0, né? Porque T dividido por tal vai dar 0.
Então vai ficar e elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. 1 menos 1, 0. Tá aqui, ó. 0. Então, nesse processo que ocorre aí, você coloca o degrau unitário, no tempo t igual a 0, ele é 0. Né? Imagina aí seu motor, né? Vamos ver se imagina seu motor. Disparou, a velocidade inicial dele é 0. Né? Depois de passado um tal, ele vai chegar em 63% da velocidade nominal. Tá? E assim por diante. Se a gente colocar lá 2 taus, 3 taus, 4 taus, você vai observar o seguinte: este valor aqui, ó, e elevado a menos 1. Então o que é e elevado a menos 1? E elevado a menos 1, isto é igual a 1 dividido por e. O que é e elevado a menos 2? Isso é 1 dividido por e ao quadrado. O que é e elevado a menos 1000? Isto é 1 dividido por e elevado a 1000. Beleza, e pensa aí, ó. Quando a gente colocou o e elevado a 0, né, o e elevado a 0 deu 1. Beleza, tá aqui. Quando ficou e elevado a menos 1, 1 dividido por e, deu aí, né, no caso deu 30 e... que é justamente a diferença, né? 63, 0,63,2. Então isso aqui vai dar 8, 6, 3. Aproximadamente 0,36, né? Beleza. Aí o que ocorreu? De 1 para e, né? 1 dividido por 1 para 1 elevado a e, esse número e aqui cresceu, né? Ele é 2,73. Agora, e elevado ao quadrado é maior que e, né? Só que 1 dividido por e, esse cara vai ficar menor ainda, né? Então ele vai ficar menor que 0,36. Obviamente, então, o c de t vai aumentar. E aí, quando você coloca aí e elevado a 1000, né, seria um número muito grande, mas 1 dividido por um número muito grande vai dar um número, né, bem pequenininho aí, bem pequenininho, tá? Então, se você colocar o c de infinito, né, então o que acontece aí? Se eu pegar e elevado a menos infinito, qual que é o limite dele, né, para menos infinito? Esse cara aqui praticamente é 0, né? Então eu tenho aqui esse valor indo para 100%. Então, mas isso no infinito, né? Isso no infinito. E uma coisa legal também, ó, se eu pegar o c, né? Se eu pegar o c lá na posição 0, né? Então lá na posição 0. Só que eu vou fazer a derivada de c. Então a derivada de c me dá a inclinação dele, né? A derivada de c no t igual a 0 vai me dar a inclinação dele no ponto t igual a 0. Então, qual que seria a derivada aí dessa expressão aqui, né? Então a gente vê que 1 cai fora, né? Se eu derivar não tem tempo aqui, ele cai fora. Fica esse menos aqui, mas na hora que a gente deriva o e, essa expressão aqui menos t sobre tal, ela acaba caindo aí sem o t, obviamente. Então ficou menos com menos, eu tenho o que? 1 sobre t, né?
E elevado, né, aí continua E elevado a menos T sobre tal. Então essa derivada aí, né, ele é aquela regrinha do tombo, né, cai, mas fica aí o que caiu, né. Se eu fizer T igual a zero, né, porque eu quero identificar qual que é a inclinação dele no ponto T igual a zero, esse cara aqui justamente, ele é 1, né, e aí eu vou ter a inclinação 1 sobre T. Isso vai dar a característica aí do nosso sinal. Tudo bem? Dúvidas aí, pessoal? Ó, professor. Oi. Pode seguir, qualquer coisinha a gente vê nos próximos modelos. Tá, a gente grita.